E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai aprender sobre a diferença entre constante e variável. A, na programação existem esses dois tipos de você declarar algum dado, né? São as variáveis e as constantes. As constantes é tudo aquilo que não vai mudar durante o código, então não muda. É um dado que não muda, tá? O dado que eu falo são informações, tá? Informações ou conjunto de informações são dados. Quando você declara um dado como uma constante, significa que ele, teoricamente, não vai mudar durante o código, entendeu? E as variáveis são aqueles tipos de dados que vão variar durante o código, ou seja, vão mudar. Então aqui muda, certo? Então aqui a gente vai dar alguns exemplos de como você pode declarar variáveis e constantes aqui no código, certo? Então, as variáveis, para você declarar uma variável, um dado como uma variável, você coloca var, o nome da variável, então, nome da variável. Isso daqui podia ser x, y, z, qualquer nome que você quiser, tá? Depois a gente vai aprender como as exceções, porque tem algumas coisas que você não pode colocar aqui, tipo o número 1, você não pode colocar números aqui, somente números, entendeu? Você pode colocar N1, aí funciona, mas se você colocar só número não funciona. Por enquanto, coloque qualquer coisa aqui, tá? Depois a gente vai aprender o que se deve colocar aí, mas por enquanto eu acho que para vocês agora, pense que isso aqui é o nome de uma variável, tá? Nome de variável. Aí vocês colocam letras, tá bom? Aqui, coloquem letras, porque vocês vão se acostumando, certo? E esse igual aqui, na programação existe três iguais disso aqui. Existe o igual, existe o igual e existe o três iguais. Existe isso aqui. E isso aqui tem diferença, tá? Então, na aula de operadores, que acho que vai sair daqui a daqui a uns 3, 4 dias, vocês vão aprender a diferença entre esses iguais aqui. Mas por enquanto a gente vai usar só esse primeiro igual aqui, que significa recebe, tá? Então sempre que vocês forem ler esse igual aqui, você não às vezes eu cometo o erro de falar igual, mas não cometo esse erro. Sempre que vocês estiverem lendo, leem assim: variável, nome da variável, recebe, e aqui vocês colocam algum valor, tá? Esse igual seria recebe, certo? E aqui você coloca qualquer valor, pode ser um 10, pode ser um número, no caso, né? 10, 15, qualquer valor que você quiser. Pode ser um valor quebrado também, tem que ser com ponto, tá? Se colocar com vírgula, a gente vai aprender isso depois também, mas se ficar com vírgula aqui, o programa vai entender que isso aqui tá errado. É como se ele falasse assim: ó, isso aqui eu acho que você queria declarar como um array ou algo do tipo. Array, função, etc. A gente vai aprender depois. Mas se atente aqui que se vocês forem colocar um número quebrado, coloquem um ponto, tá? Não coloquem vírgula, coloquem ponto, certo? Então 10.32 e etc. Qualquer número aqui, vocês podem colocar também string. Então, para vocês colocarem um string, vocês colocam aspas, e dentro das aspas você coloca qualquer texto, tá? Qualquer texto, inclusive números, letras, pode colocar símbolos também, entendeu? Então qualquer coisa que tiver dentro de aspas, vocês colocam, é um texto, é um string, você pode colocar qualquer coisa aqui dentro, certo? Outra coisa também, tem alguns caracteres que são, digamos, que são especiais no JavaScript, certo? Que eles são atalhos para outras coisas, como o sinal do dólar, que a gente vai aprender depois também, e entre outros, que eu vou ensinar durante o curso. Mas eu quero que vocês se atentem ao seguinte: quando vocês tiverem uma aspas assim, aspas significa que esse valor aqui é uma string, ou seja, é um texto, tá? E aqui dentro você pode colocar qualquer valor, qualquer texto, tá? Tudo que vocês olharem assim e perceber, não, isso aqui é um texto, isso aqui se encaixa como um texto, então vocês podem colocar aí, beleza? E existem as constantes também. Na próxima aula a gente vai aprender sobre os tipos de variáveis, então vocês vão saber o que é uma, vocês vão saber o que é uma string, o que é um inteiro, entendeu? O que é um float, um double, etc. Vocês vão aprender tudo isso na próxima aula. Mas por enquanto, pense que variável é todo valor que pode mudar, e que é assim que você declara uma variável, tá? Você coloca um var, o nome da variável, um sinalzinho de recebe e o valor dela, o valor do dado. E no final você coloca um ponto e vírgula. Sempre quando vocês terminam o código, no final põe ponto e vírgula, certo?
Ok. É, agora constantes. Constantes não muda. Então é todo dado que você vê, pô, esse dado aí não vai mudar durante todo o código. Então você pode colocar como constante. Entendeu? Eu vou dar alguns exemplos de algo que pode ser constante. O valor de π na matemática é uma constante. O valor de uma URL. Uma URL. URL. O valor de uma URL é tipo isso daqui, ó, do Google. Esse daqui é uma URL que não vai mudar. E se mudar, você vai lá no código e só muda isso daqui. Durante todo o código, essa URL aqui ela não muda, entendeu? Então, digamos, se de uma hora para outra o Google mudar e agora é 2E aqui, aí você vai ter que ir lá no código, tá? Onde você deixar armazenada essa constante e mudar isso aqui para E. Aí agora, em todo o código que você usar URL, que é essa variável aqui, toda vez que você usar ela, então ela vai usar essa URL aqui e não a que estava antes, entendeu? Então é basicamente isso. Então constante é aquilo que não vai mudar. Se caso acontecer do valor de π mudar, é muito difícil, né? Mas se acontecer do valor de π mudar um dia, ou essa URL do Google mudar um dia, etc. Se acontecer essas coisas, então no código tem como você alterar de forma bem fácil, entendeu? Porque você vai ter declarado isso aqui como se fosse como se fosse uma declaração global. Nas aulas para frente você vai entender o que é uma declaração global ou uma declaração dentro de funções e etc, que não são globais, entendeu? Você vai entender isso depois, variáveis globais. Mas quero que vocês entendam o seguinte, que constante é o que não muda, tá? E o π aqui, se eu não me engano, é 3,14, né? Então, tipo, arredondando, né? Ficaria 3,14 e aí também é uma constante. Outro exemplo de constante seria uma chave de uma API, que é como se fosse um hash. A gente chama de hash na programação. Hash é assim, deixa eu ver se assim, hash, que seria, esse hash seria um conjunto de códigos criptografado, entendeu? Então H3G5, aí um negócio assim, entendeu? Seria não desse jeito, mas vocês entenderam, seria um conjunto de caracteres, números e letras que formariam uma chave de acesso, entendeu? E a chave de acesso não muda, teoricamente, entendeu? Pode ser que depois aconteça de você querer mudar ela, mas enfim, durante o código essa chave não muda, entendeu? Sempre que você for chamar essa chave para usar, ela não vai mudar, entendeu? Você nunca vai incrementar um valor nela. É isso que eu quero que você entenda isso. Tipo, constante pode mudar? Bom, um dia pode ser que ela mude, mas durante o código ela não vai mudar, entendeu? Ela não muda. Então é isso. E como é que você declara uma constante? Então vamos lá, vou declarar essas três constantes aqui para ficar como exemplo. Então, const, aí você coloca um const, que é a palavra reservada para constante. Aí pi, que é o nome da variável. Vocês podem colocar também x, y, aqui, o que vocês quiserem, tá? Por maneira didática e para todo mundo quando ler o código entender, eu vou colocar pi, porque já vão entender que é que é pi aqui, tá? Então recebe 3,3.14, tá? 3.14, porque na programação a gente usa esse ponto aqui porque assim, de maneira geral, as tecnologias, as linguagens são feitas em formato de inglês, tá? E lá é ponto, tá? É 3.14, não é 3,14, é 3.14. Aqui no português a gente usa o vírgula, entendeu? Por isso que desde pequeno a gente entende que é 3,14. Mas na programação não tem esse vírgula. Tem esse vírgula que a gente não usa para quando a gente vai declarar um número. A gente usa o ponto, certo? Então, beleza. Aqui eu botei 3,14 para a gente entender no português, entendeu? Mas na programação é 3.14. Const URL. Então aqui, igual. E aí que a gente passa o URL aqui, ó. Por que eu botei esse... Sim, isso aqui são aspas, tá? É porque, ó, você pode usar tanto aspas duplas, deixa eu colocar aqui e aqui, você pode colocar tanto aspas duplas quanto aspas simples, tá? Na teoria não muda nada, entendeu? Não muda nada. Na prática muda um pouquinho, mas isso a gente vai ver mais pra frente. Por enquanto, se acostumem a usar aspas duplas, tá? Aí depois a gente vai ver a diferença entre aspas duplas e aspas simples são bem pouquinho. As diferenças são poucas, tá? Mas, ao meu ver, a aspas simples compensa mais usar, entendeu? Mas a gente vai ver depois, cada um tem seu gosto, tá? Por enquanto, usem o que você preferir, né? Você pode usar aspas duplas ou aspas simples.
né? Eu aconselho começar com aspas duplas, depois vocês vão ver a diferença e escolhem qual vocês querem, entendeu? Para vocês programarem. Beleza. Então aqui seria uma URL. Por que a gente botou aspas aqui? Porque isso aqui é um conjunto de texto, né? Isso aqui é texto aqui, entendeu? Apesar daqui só ter letras e símbolos, aqui não tem número, né? E mesmo se aqui tivesse número, isso aqui continuaria sendo texto. Agora, se isso aqui tivesse só um 13, aí a gente poderia pensar, ó, eu acho que isso aqui poderia ser um inteiro, né? Porque a gente poderia tirar daqui. Mas aí a gente vai ver quando for programar, tá? Porque às vezes a gente quer colocar um dado como um string aqui, porque às vezes uma propriedade ou outra só pode receber string. Então a gente coloca como string, e quando essa propriedade consumir esse dado 13, a gente muda para inteiro. Mas isso a gente vai aprender só depois, tá? Só depois. Por enquanto, só pense o seguinte: texto dentro de aspas, tá? Então aqui é texto dentro de aspas. Se fosse um número, a gente tiraria as aspas e botava assim, feito esse pi aqui, tá? Aí no final, ponto e vírgula. Não posso esquecer do ponto e vírgula, tá? É muito bom lembrar. Depois, conste chave, que é a terceira aqui que a gente falou, né? E aqui, ó, vamos passar aqui de novo. Então, seria essa chave aqui. Então, ó, aqui não é dois pontos, tá? É igual, de recebe, e aí aspas, e aí passa o valor da chave, tá? E no final, ponto e vírgula, tá? Então, isso aqui são variáveis constantes. Mais uma vez, só para recapitular. Variáveis não muda, é um valor, quer dizer, variáveis muda, é um valor que muda durante todo o código. Então, digamos, o valor 13, o valor 13 é o nome da... Pronto, um exemplo de variável para vocês entenderem, ó. Nota 1, var nota 2, deixa eu deixar aqui 6, deixar aqui 8, porque o cara fica na média, né? E aí, ó, var média, nota 1, dividido por nota 2. Peraí. Somado com nota 2, e o resultado a gente divide por 2. Isso aqui seria uma média, né? Uma média assim, aleatória, mas só para vocês entenderem. Isso aqui é uma variável. Vocês estão vendo que estão mudando durante o código. Vocês percebem o seguinte: o nota 1 ele não muda, tá? Ele é 6 para sempre. Então, tipo, ele é 6 aqui, ele é 6 aqui. O nota 2 ele é 8 aqui, tá vendo? O nota 2 ele é 8 aqui. O nota 2 recebe 8. E depois que nós chamamos ele aqui, ele também continua sendo 8. O que muda é essa média aqui. Essa média recebe esse valor aqui, entendeu? Mas a gente pode pegar esse nota 1 aqui e incrementar nele aqui outro valor. Por exemplo, ele fez uma recuperação, e aí a nota 1 dele é igual agora a nota 1, que é a que ele estava antes, né? Que no caso seria 6, somado a recuperação. Entendeu? Então, tipo, essa variável aqui, recuperação, seria... Deixa eu botar aqui, vá, recuperação. Digamos, a recuperação ele tirou 3, tirou 4. Aí, a nota de recuperação vai ser somada com a nota da nota 1. E aí, vai ser incrementada a nota 1. Então, aqui seria basicamente o seguinte: essa nota 1 não é 6? Então, aqui seria 6. A recuperação não é 4? Aqui é 4. Então, a nota 1 agora, ele recebe 10. Então, essa variável aqui, que era 6, agora passa a ser 10. Entendeu? E por que eu não coloquei um var aqui atrás? Porque essa nota 1 ela já está declarada aqui em cima. Então, ela já está criada. Não precisou criar outra do mesmo nome, com mentira, não tem necessidade disso, entendeu? Então você só coloca o nota 1, que é você está chamando essa variável aqui, e está incrementando um valor para ela. Então você está mudando, você está variando o valor da nota 1, entendeu? Então isso é variável, para vocês entenderem, entendeu? Esse exemplo aqui vocês entenderem. Então, variável, você pode pegar esse valor aqui e mudar ele durante todo o código. Na constante você não pode fazer isso, entendeu? Então essa é a diferença entre variáveis e constantes. Existe também um outro tipo de variável, aqui é variável, né? Aqui pode declarar o dado como var, e também tem uma outra forma de declarar um dado, que é o let, tá? Nota 2, vamos botar aqui nota 2 igual a 10. Só que esse let aqui, eu não vejo necessidade de explicar ele agora, tá? Porque você vai confundir vocês. Então eu vou explicar esse let aqui nas aulas posteriores, quando vocês aprenderem alguns scripts que vai dar para usar esse let de uma forma que vocês vão entender rapidinho, entendeu? Porque se eu for explicar agora, vocês não vão entender nada, e vocês vão ficar pensando que é a mesma coisa, entendeu? Então, esse let aqui guarda, que depois eu vou explicar sobre ele. Mas por enquanto, só para recapitular: variável, tudo que muda. Então, toda a variável que você declara, e durante o código ele vai mudar, é uma variável, beleza. Constante,
Constante é um dado que durante todo o código ele não vai mudar. Então se você vai ficar pegando e usando ele, mas você não vai mudar ele, entendeu? Você nunca vai pegar esse pi aqui, ó, e vai incrementar mais um nele, porque pi é 3,14, é 3,14, então não tem como mudar, entendeu? Essa URL do Google aqui, ó, você nunca vai pegar ela e vai botar aqui mais um nela. Nunca você vai fazer isso, porque ela aqui não vai mudar, entendeu? A chave, mesma coisa, você gerou uma chave, essa chave aqui você não vai ficar mudando ela. Você vai usar ela durante todo o código. Se por acaso você falar assim, não, eu quero mudar essa chave durante todo o código. Se quer mudar, variável. Aí você pode pegar essa chave aqui e ficar mudando durante todo o código, entendeu? Mas se você criou uma chave, provavelmente você não quer que ela mude, então constante, entendeu? É isso. Então isso aqui é a diferença de variáveis e constantes. Nas próximas aulas a gente vai entender um pouco melhor sobre let, que eu falei ali que ia explicar, e sobre os tipos de variáveis, certo? Depois a gente vai aprender também sobre operadores e etc. A gente vai dar esse prosseguimento. E essa playlist aqui, eu acho que eu esqueci de falar na aula de introdução, mas essa playlist aqui é relacionada a JavaScript para o web. A gente vai começar o web, mas também vai ter outros ambientes, tá? Vai ter desktop, mobile, vai ter back-end, vai ter interligação de todo esse ecossistema, entendeu? Então vai ter muito conteúdo, mas vai ser em uma playlist diferente, entendeu? Essa playlist aqui vai ser desenvolvimento web, entendeu? Que é o campo que eu acho mais fácil vocês aprenderem, certo? Então é isso, até a próxima aula.